Vamos ver agora o que seria o calor. Calor não é a mesma coisa que temperatura. Isso é o primeiro que temos que entender e já fixar na cabeça, né? O que seria o calor? O calor é uma forma de energia. Falei para vocês que temperatura era para associar com o quê? Com agitação de moléculas, certo? Ou agitação de partículas. Agora, o calor vai ser uma forma de energia, certo? Onde vamos ter dois sistemas e esses sistemas a diferentes temperaturas vão trocar energia térmica, certo? Bom, vou mostrar isso como um exemplo mais fácil para vocês, para poderem entender, mas seria que dois sistemas a diferentes temperaturas vão trocar energia térmica até o equilíbrio térmico. Como seria isso, meu Deus? O que é calor? Não entendi. O calor é o seguinte, você já viu quando a sua mão tá fria? Ou quando você tá quentinho e vem uma pessoa e te coloca a mão e tá fria? E você fala, ai, que mão fria! Ou que faz isso, não sei, no seu pescoço, essa pessoa chata que faz isso, tá com a mão fria pra caramba e vai colocar a mão na sua nuca e você fala, ai, não, mas que saco! Pois é. Então, isso aí é calor. Por quê? Porque sempre vocês têm que pensar que vai ser o intercâmbio, certo? Que vai ter entre dois sistemas a diferentes temperaturas, tá bom? Ou pode ser até mesmo um sistema, mas eu vou ter temperaturas diferentes até eu chegar num equilíbrio. Então, o calor é o seguinte, o calor é eu pegar esse pincel e eu tenho a minha temperatura corporal. Minha temperatura corporal é qual? 37 graus Celsius. E eu tenho esse pincel aqui. E supondo que estamos no inverno, o pincel tá frio, ele tá frio, porque aqui a temperatura ambiente não é a mesma que a minha. Eu tenho 37 graus Celsius, mas aqui nesse recipiente, a temperatura nesse exato momento é de 11 graus Celsius. Então, esse pincel, ele tá frio, então eu pego ele, eu tenho a sensação de que ele está frio. E o que começa a acontecer aqui? Intercambiar calor, certo? Por que começamos a intercambiar calor? Porque nesse momento aqui eu já não sinto esse pincel frio. Não sinto mais. E por que não sinto mais ele frio? Porque esse pincel me roubou o calor, certo? E eu também roubei a baixa temperatura dele. Até que a gente entrou num equilíbrio. A nossa temperatura é igual agora. Se vem outra pessoa e tá com a mão fria e pega esse pincel, vai sentir que o pincel tá como? Tá quentinho. Por quê? Porque a temperatura dele agora é a mesma da minha mão. Isso seria calor. Calor é a formação, certo? Igual tá aqui, de dois sistemas a diferentes temperaturas que vão trocar energia térmica até chegar a uma mesma temperatura. Isso seria o calor. Então, quando vocês pensarem em temperatura, porque tem muita questão, aqui da unidade 3 saem a maior quantidade de perguntas teóricas da prova. Confiem, aqui nessa unidade 3 tiram muitas perguntas teóricas. Então eles perguntam a diferença, a definição de temperatura, de calor na prova, tá bom? São muito poucas as questões teóricas da prova e muitas saem daqui, certo? Bom, então, pensem que temperatura, agitação das partículas. Quanto maior a agitação, maior temperatura. Calor é o estado de intercâmbio de temperaturas de um sistema até atingir o mesmo estado térmico. Então, vocês vão lembrar do quê? Da minha mão com o pincel. E se falar de temperatura, vão lembrar de quê? Da primeira diapositiva, onde tinha o quê? Um franguinho, ó lá. Então, agitação das partículas, temperatura alta, certo? Então, lembrem disso. E sempre tratando de entender, tá bom? Sempre tratem de entender e não decorar, porque quando vocês entendem, é mais fácil de lembrar depois, tá? Bom, vamos ver então qual seria a fórmula do calor. Falei para vocês que o calor vai englobar quem? A temperatura, por isso que não são iguais, tá bom? Dentro do calor, eu tenho a temperatura. Eu não falei para vocês que o calor era o intercâmbio de temperaturas? Então, a temperatura em si está dentro do que seria a definição do calor, certo? E
Eu falei para vocês que a temperatura era quão quente estava um determinado objeto ou um recipiente. Então, eles têm relação entre si, tá bom? Mas vamos ver qual seria, então, a fórmula do calor, né? E o que seria a unidade do calor e todos os seus sistemas. O calor, a gente vai representar ele com a letra Q, tá bom? E o calor vai ser igual ao calor específico, tá? De uma determinada substância ou de um objeto. Sempre vai ter o seu calor específico. Esse é um valor fixo e que geralmente vem como dado nos exercícios, tá bom? Cada substância, cada objeto tem o seu calor específico. Temos M de massa, tá? Então, calor específico vezes massa em gramas. Lembra que lá no sistema internacional, a unidade de massa era qual? Quilograma. Aqui em termodinâmica, em calorimetria, vamos usar sempre a massa em gramas, tá bom? Não em quilogramos. E a temperatura, certo? Que a gente vai usar em Kelvin, sim? E lembrem que a diferença de temperatura vai ser a mesma. Então, se eu falo que a diferença de temperatura é de 3 graus Celsius, é de 3 kelvins também, tá? Então, vai depender. A diferença de temperatura vai ser igual, mas geralmente os problemas dão, sim, a temperatura em Kelvin. E pedem por aí para transformar. Ou, por exemplo, dão como a incógnita a temperatura, você encontra a temperatura e no final do cálculo transforma para outra, né, para outra unidade. De Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius, tá bom? Bom, então, calor é igual a calor específico vezes massa vezes variação da temperatura. O calor específico seria a quantidade de calor que tem que entregar a 1 gramo de substância para que aumente a temperatura em 1 grau Celsius. Então, essa seria a definição de calor específico, tá bom? Seria a quantidade de calor que tem que entregar a 1 gramo dessa substância, tá bom? Para que ela aumente a temperatura em 1 grau Celsius. Essa definição tomam na prova, tá bom? Pedem a definição de calor específico e dão por aí a definição de temperatura, a definição de quantidade de calor. E qual é a definição? Lembrem que calor específico é a quantidade de calor que eu tenho que entregar a um determinado sistema, certo? De 1 gramo para que aumente a temperatura em 1 grau Celsius, tá bom? Então, lembrem disso porque tomam essa definição nas provas, certo? Para a água no estado líquido, o valor do calor específico é sempre as unidades da água, a gente tem que saber. E é quase sempre 1. Quase sempre 1. A densidade era de 1 gramo por centímetro cúbico, lembram? É quase sempre 1. Então, nesse caso, também será o calor específico da água em estado líquido, né? Em estado líquido, vai ser de 1 caloria sobre gramo vezes grau Celsius. Então, é importante saber o calor específico da água, porque às vezes o problema não vai dar, mas é 1, tá bom? 1 caloria sobre gramo por grau Celsius. Então, se aqui o calor específico está em grau Celsius, é porque eu estou considerando qual a unidade de temperatura? Grau Celsius, tá bom? Então, olha aqui, se vocês escrevem essa unidade de calor específico da água lá no exercício de vocês, a temperatura tem que estar em que unidade? A temperatura tem que estar em graus Celsius. Muito atentos, porque as unidades sempre vão dizer, certo? Qual é o valor numérico daquela determinada variável. Sim? Então, se eu tenho que calor é massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura, e o calor específico tem na unidade dele Kelvin ou Celsius, isso é porque a temperatura tem que estar concordando com essa unidade, tá? Muito importante. Bom, vamos ver um exemplo? Vamos fazer um exercício pra gente praticar? Olha lá o exemplo. Se queremos tomar mate ou chimarrão, tá? Que mate muito comum. Se vocês ainda não vieram para Buenos Aires, estão assistindo as aulas antes, vocês vão ver que aqui na faculdade, pra onde vocês vão, eles andam com esse negócio, tá? Eles tomam muito chimarrão ou mate aqui. Calentamos el agua de la canilla a una temperatura aproximada de 18 graus Celsius. Vamos esquentar a água, né? Canilla seria a torneira.
a uma temperatura aproximada de 18 graus Celsius, hasta lograr una temperatura final de 85 graus Celsius aproximadamente. Então, vai esquentar essa água de 18 graus Celsius até 85 graus Celsius, certo? Vai aumentar a temperatura, então. Para eso, colocamos la pava con 1000 mililitros de agua sobre la hornalla de la cocina y de esta forma observamos que se genera un intercambio calórico entre el agua y el fuego, elevando la temperatura del agua. Recordemos que la densidad del agua líquida es de 1 gramo sobre centímetro cúbico y cómo calculamos la cantidad de calor intercambiado. O que está falando aqui pra gente? Que eles vão tomar mate, né? A pessoa, né, vai tomar mate e colocou 1000 mililitros de água, certo? Sobre uma pava, uma hornacha, né, um fogo da cozinha, para esquentar essa água. Porém, ele está dando a unidade em que? Mililitro. Para a gente poder calcular a quantidade de calor, era massa em gramo vezes calor específico vezes a temperatura. A temperatura combinando, certo? Com a unidade do calor específico. Nesse caso aqui não aclarou nada, então a gente vai usar grau Celsius, tá bom? Vamos usar grau Celsius. Bom, ele está dando a densidade. Por que ele está dando a densidade? Para a gente poder transformar esses 1000 mililitros a gramos, tá bom? Então vamos entender o cálculo primeiro, isso é o principal, eu tenho que entender o que está pedindo. O que ele quer que a gente calcule? Quantidade de calor, certo? O que eu preciso para calcular a quantidade de calor? Massa, calor específico, variação da temperatura. A variação da temperatura a gente sabe porque ele deu de que temperatura a que temperatura esse sistema vai ir. O calor específico da água líquida, em estado líquido, a gente também sabe, né? Que era de 1, concordam? Era, aqui a gente acabou de ver, 1 caloria sobre gramo vezes grau Celsius, né? Essa é a unidade de água em estado líquido. E também deu pra gente o quê? O volume, certo? De água, correto? O que a gente tem que achar? A massa. Então vamos fazer o de sempre. O que eu falei pra vocês? A gente vai ler com muita atenção. Segundo passo, tomar os dados, né? Então vamos tomar os dados desse exercício. Vou colocar esse aqui como exercício 1. Quais seriam os dados? Vamos lá. Então, a uma temperatura aproximada de 18 graus Celsius. Então, essa seria a temperatura o quê? Inicial. Temperatura inicial. Temperatura inicial, 18 graus Celsius. E vai alcançar uma temperatura de 85 graus Celsius. Então, a temperatura final de 85 graus Celsius, certo? Vamos colocar uma pava com 1000 mililitros de água, seria volume, né? Então, o volume vai ser de 1000 mililitros. E o que mais que ele está dando de dado? Da densidade. Densidade. A densidade vai ser 1 gramo sobre centímetro cúbico, certo? 1 gramo sobre centímetro cúbico. E ele quer saber qual é o calor. Ele quer saber qual é o calor. Então, vamos ver como seria o desarrocho desse cálculo. Então, vamos lá, olha lá. Quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, certo? Quem eu preciso encontrar primeiro? Preciso encontrar primeiro a massa. Para encontrar a massa, vou usar a densidade, tá bom? Então, eu vou colocar de roxo o cálculo que eu tenho que fazer à parte para poder fazer o cálculo principal, que é o de encontrar a quantidade de calor, sim? Só para a gente dar uma separadinha para ver o que eu preciso encontrar primeiro, antes de fazer o cálculo principal para encontrar o que o problema está pedindo. Então, para eu encontrar a massa, eu vou fazer densidade. Qual era a fórmula da densidade? Massa sobre volume, certo? Então, a densidade ele dá. A densidade é de 1 gramo sobre centímetros cúbicos, igual a massa que eu quero encontrar sobre
O volume que é quanto? 1000 mililitros. Aí vem uma relação importante. Por quê? Porque aqui eu tenho mililitros e aqui eu tenho centímetros cúbicos. É a mesma coisa, tá? São proporcionais. Então, para anotar lá naquela folhinha que eu falei para vocês, que tem que anotar sempre, vão anotar aí, hein? Mililitro é igual a centímetro cúbico, tá? Saibam essa relação. Sim? Mililitro é igual a centímetro cúbico. E cobram assim, tá? Cobram assim. Todos os exercícios de exemplo e os da lista, eles cobram, tá? Então, não esqueçam disso. Então, seria 1000 centímetros cúbicos. E aí, o que é que eu vou fazer? Bom, vou cortar esse centímetro cúbico com esse centímetro cúbico e vai ficar 1 gramo vezes 1000, né? Que eu multiplico cruzado aqui. Vamos multiplicar cruzado, certo? Por que eu posso multiplicar cruzado? Porque eu tenho somente um termo aqui, né? Tem um termo e outro termo, certo? São duas frações. Por que eu digo que isso aqui é uma fração? É uma fração porque é como se tivesse 1, né? É um número racional, tá bom? É um número racional. Bom, então quando é assim, a gente pode multiplicar cruzado e vai ficar 1 gramo vezes 1000, seriam 1000 gramos. E isso seria igual a 1 vezes massa, seria massa, certo? Então, já temos a nossa massa aqui, que era o dado que faltava, né? Então, a massa vai ser de 1000 gramos. Vamos continuar com o cálculo, olha lá. Então, quantidade de calor seria a massa de 1000 gramos, 1000 gramas, vezes o calor específico da água em estado líquido, que era de quanto? 1, certo? É um valor exato, 1 caloria sobre caloria grau por grau Celsius, que inferno. Gramo vezes grau Celsius, certo? 1 caloria sobre gramo vezes grau Celsius, e isso vezes a variação da temperatura. Variação da temperatura é sempre a temperatura final menos a inicial, tá? Então, aqui seria 85 graus Celsius menos 18 graus Celsius, tá? Então, a quantidade de calor vai ser, eu vou cortar gramo com gramo, e o grau Celsius que vai ficar aqui, eu vou cortar com esse grau Celsius que está embaixo, tá? O que vai sobrar? Vai sobrar caloria. Então, vamos ver como seria esse cálculo. Antes de cortar o grau Celsius, eu vou efetuar ali em cima para não confundir vocês, tá? Matematicamente falando. Por enquanto, eu não vou cortar aqui, para não confundir vocês, tá? Matematicamente falando, aqui eu vou efetuar primeiro o que está dentro do parênteses, tá? Antes de cortar, só para ficar algo mais matematicamente correto. Menos, aí, grau Celsius. Aí vai, menos, aí. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar 1000 vezes 1 caloria sobre grau Celsius, né? Porque o grão eu cortei. Vezes 85 menos 18, que é 67 graus Celsius. Então, vezes 67 graus Celsius. Agora sim, eu vou cortar, tá? Porque aqui eu tenho multiplicação eu posso simplificar. Então, cortei e cortei, tá? E o que vai sobrar? Vai sobrar quantidade de calor igual a 1000 vezes 1, é 1000, e 1000 vezes 67, 67.000 calorias. Ou seja, qual é a unidade de quantidade de calor? A unidade de quantidade de calor é calorias, tá? Calorias.
certo? Isso seria a unidade de quantidade de calor. Isso seria uma aplicação, sim? Uma aplicação do que seria a quantidade de calor com variação de uma temperatura, com um calor específico e com uma massa determinada de um objeto ou de uma substância, que nesse caso é a água, e ele deu dados para tirar a massa através da densidade, né?